análise técnica que conta, como sempre, com a participação de Luís Correia Tavares, da World Spreads. Luís, muito boa tarde. Boa tarde. Hoje importa olhar para o euro, moeda única que tem estado fortemente pressionada depois deste corte de rating do lado da Standard & Poor's na sexta-feira. Perspectivas para o euro? As perspectivas para o euro, ele neste momento apoiou-se, portanto, na sexta-feira passada apoiou-se no nível de 1,2620 aproximadamente, e a minha previsão é que este suporte vai exercer alguma força e vai provocar algum ressalto no mesmo, ao nível de 1,2870, antigo suporte, agora resistência, e que de superar o mesmo irá ao nível de 1,3190. Também porque é que isto acontece? Porque o euro face ao dólar, o índice do dólar, se o seguirmos, está, portanto, praticamente em zona de máximos, numa tendência lateral altista, e está aqui, portanto, nos máximos do nível 82. Que, portanto, conjuntamente com as divergências baixistas que demonstra aqui o índice do dólar, poderá este corrigir, o que dará origem a ressaltos, portanto, para o euro-dólar. No entanto, a superação por parte do índice do dólar do nível 82, pela figura técnica que apresenta, quando a fizer, sempre e quando não perca o nível de 80, levá-lo-á ao nível de 85. O que é que isso provoca no euro-dólar? Uma queda aproximadamente ao nível de 1,24. Portanto, quer isto dizer, as perspectivas são, enquanto este nível de suporte 1,2620 se aguentar, terá potencial de valorização ou ressaltos ao nível de 1,2870 e 1,3190, mas quando perdido o nível de 1,2620, terá como próximo ponto de apoio o nível de 1,24, que para o médio prazo é de facto a tendência que há para o euro-dólar. A tendência mais segura. Neste momento é de facto de continuar a descer, e tudo o que não for ressaltos, que é que o percurso de preços é muito longo, e enquanto os ressaltos não superarem o nível de 1,4070, 1,4070, serão meramente ressaltos, portanto, para este par. Portanto, terá sempre perspectiva de médio prazo baixista. Não é boa altura para ir fazer compras aos Estados Unidos nos próximos tempos, então? Não, nesse caso não. Luís, e olhando aqui para outro ativo que tem estado altamente valorizado, com os investidores à procura de refúgio para as suas poupanças, as Bundes alemãs. Aliás, na semana passada a Alemanha pagou uma taxa negativa para se financiar. Importa olhar para perceber se as obrigações do Tesouro alemãs a longo prazo continuam a ter esta tendência de subida que têm mostrado nas últimas sessões. Bem, no que respeita à Bund alemã, a mesma, o que reflete no gráfico a sua fase toda ela ascendente, refere-se em si ao seu interesse aquisitivo por parte deste ativo e não em si à descida ou à subida dos juros. Portanto, o que demonstra aqui é que, de facto, há um contínuo interesse, e há, de facto, aqui uma descorrelação que não existe e que antes existia. É que quando este descia, as bolsas subiam; quando este subia, as bolsas desciam. E o que aqui estamos a ver é que, portanto, o Bund continua, portanto, na sua fase ascendente, igual que as bolsas têm feito nos últimos dias. Portanto, embora haja dias de correções, as correções são sempre inferiores aos dias de subida. O que é que isto nos quer dizer? O que é que isto nos leva a pensar? De que os investidores estão a entrar nos dois sítios. Os investidores não se fazem de um ativo para se desfazerem do outro. Estão a entrar nos dois. Há aqui um leverage do risco com o não risco. Exatamente. O que eles estão a fazer é a proteger-se, a contratar um seguro, daí que esta fase continua em tendência altista, e preferem estar a perder de um lado. Eles querem acreditar de que as bolsas continuarão a subir, e prova disso é que os índices levemente sobem mais do que aquilo que descem. Estamos a falar no geral, não estamos a falar do PSI 20 ou do IBEX 35, estamos a falar no geral. Eles continuam na sua fase ascendente, mas este, ao estar na sua fase ascendente também, demonstra que os investidores preferem ganhar menos do que aquilo a que estavam habituados, mas em caso de haver um pânico ou alguma surpresa, este subirá com tal força que os vai proteger das perdas dos índices. É a leitura que eu faço disto. Luís, e o dólar tem estado em alta nas últimas sessões. Também na semana passada vimos o arranque da época de resultados nos Estados Unidos, apesar desta semana que já é a mais representativa daquilo que se pode esperar em termos de balanço dos números do último trimestre de 2011. Para onde é que aponta a tendência também nos índices norte-americanos? Bem, os índices norte-americanos estão todos eles, tanto o S&P 500 como o Nasdaq 100, o Nasdaq Composite, como o Dow Jones Industrial e o Russell 2000, estão todos eles por cima da média móvel dos 200 períodos. O S&P 500, uma vez que é o que tem o maior número de empresas,
é aquele de onde melhor nos poderemos guiar. Mas a verdade é que todos eles se deparam aqui com resistências bastante importantes. O caso do SP500, os 1295, os 1300, muito perto dos 1315, as figuras técnicas que o mesmo apresenta demonstram aqui que são velas, que pela sua figura técnica demonstra possível volta de tendência. Quer isto dizer, uma possível procura novamente do nível 1270, 1235. E depois, conforme uma regra muito importante é que quando os índices todos fazem em conjunto, todos vão de mão dada, confirma-se possivelmente esse cenário. Temos o mesmo com o Nasdaq 100, aqui nos níveis dos 2.385, que não o quer passar e que poderá vir a 2.330, ou inclusivamente aqui aos 2.286, que é onde está a média móvel dos 200 períodos, não deveria perder o nível 2.210. O mesmo cenário para o Dow Jones Industrial, portanto, conforme podemos ver nos gráficos, todos fazem precisamente o mesmo. Todos estão aqui nesta resistência. Já que esta semana, como a Alexandra dizia muito bem, é a semana ou das mais importantes pela força de que representam as empresas que vão apresentar resultados, se elas todas apresentarem resultados acima do previsto, pois o cenário que aqui teremos é da superação desta resistência, que contrastada com aquele duplo ou triplo teto que vimos no Bund alemão, que o mesmo se passa com o Bond americano a 30 anos, está igualzinho, pois esses poderão descer e então estes daqui poder subir. Mas, portanto, indo depois dos Estados Unidos, se formos à Europa, verificamos precisamente a mesma coisa. Vemos o DAX precisamente aqui, portanto, nesta resistência de longo prazo, e o FTSE 100 a fazer precisamente a mesma coisa. Portanto, quer isto dizer, são todos os índices a fazerem precisamente a mesma coisa, os mais importantes, e isto confirma-nos um cenário de incerteza. A minha recomendação aqui neste caso é de que isto não é um negócio que acaba hoje, a Bolsa abre todos os dias, está aberta todos os dias e as pessoas devem ponderar e ter calma. Pensar o seguinte, só tomar decisões de entrada acima dos níveis estes de resistências que foram mencionados, no caso do FTSE 100, o 5.750, e a perda dos níveis que estão mencionados abaixo, 5.340, é que nos darão projeções baixistas. Até lá, tomar decisões são tiros no escuro e para aqueles que são muito ansiosos e muito precipitados, pois que não façam com mais do que 50% daquilo a que estariam dispostos para terem os outros 50% para se protegerem se houver uma surpresa contrária. Luís, finalmente tivemos uma tragédia este fim de semana com o problema no barco da Carnival. É uma empresa que vai ser muito penalizada quando regressar à negociação amanhã. Os gráficos, como diz a análise técnica e muito bem, antecipam e demonstram tudo aquilo que se passa muitas vezes numa empresa. E é muito curioso que ele desempenhava e desenvolvia uma figura com possíveis projeções baixistas ao nível de 18,10. O mesmo fechou na sexta-feira em 34,28. Está a cotar nos Estados Unidos. E a verdade é que esta figura dava esta projeção. Veio uma desgraça que a veio confirmar. A projeção da mesma é a 18,10. Eu posso adiantar que nos futuros em Londres já está a cotar a 17, 20% negativo neste momento. É aquilo que irá suceder amanhã, possivelmente. À parte disto e desta figura técnica, pois a empresa seguradora que está por trás desta companhia, eu não tenho o nome de qual é a mesma, mas sei que é a terceira maior do mundo e já estão avaliados aproximadamente custos na ordem dos 10 milhões de euros. À parte disso, este barco vai ficar ano e meio sem estar no ativo para todas as reparações que sejam necessárias e as contratações que já existiam em torno do mesmo vão variar nas apresentações de resultados que já estavam previstas para 2012 em torno a 90 milhões de euros. Portanto, as perspectivas são de facto ativas. Luís, muito obrigada. A análise de Luís Correia Tavares, da World Spreads, a análise técnica no fecho de contas.